Mas, meus amigos, nós estamos aqui recebendo com muita honra nos estúdios do Portal BR-104 e aqui no nosso programa, no Jornal do BR, a presença da diretora administrativa do Hospital São Vicente de Paulo, a Paula Lima, que nós vamos discutir aqui essa situação que a gente tem acompanhado diariamente, destacado aqui no nosso Jornal do BR e no Portal BR-104, com relação ao Hospital São Vicente de Paulo, os últimos fatos do fechamento da maternidade com relação ao atendimento SUS, o que, sem dúvida alguma, tem revoltado a toda a população. Mas, Paulo, eu gostaria de início agradecer sua presença e dizer que é uma honra ter você aqui no Jornal do BR. Eu que agradeço a oportunidade, né? O BR-104, sempre muito parceiro da nossa instituição, sempre trabalhando, mostrando a verdade dos fatos e dando direito para que todo mundo possa esclarecer da melhor forma. Paula, desde o último dia 1º de dezembro que o atendimento SUS da maternidade foi suspenso. As pessoas que passaram, e eu inclusive passei em frente ao hospital, inclusive publiquei em minhas redes sociais um vídeo indignado quando vi aquela faixa dizendo que a maternidade tinha parado os seus atendimentos. Claro, a gente entende, estivemos destacando no portal BR-104 as notas do Hospital São Vicente, entendendo toda a dinâmica que está acontecendo, mas eu gostaria que você explicasse à sociedade palmarina o que está acontecendo, o que motivou essa paralisação. A gente acompanhava já alguns posicionamentos do hospital com relação a essa possível paralisação, outras paralisações que duraram um tempo menor, mas agora, de fato, a gente tem, desde o dia 1º de dezembro, a suspensão e a paralisação do atendimento SUS da maternidade do Hospital São Vicente. Mais uma vez, o que motivou essa nova paralisação? Bom, eu acho que ainda esse ano estive com vocês prestando esclarecimentos, né, dos débitos que o Estado de Alagoas tinha com a instituição. E aí, diante daquele contexto, a gente teve no dia 31 de março uma assinatura através do ex-governador Renan Filho de firmar uma parceria para que a gente conseguisse, com esse complemento financeiro, dar continuidade, ele sendo destinado para o pagamento dos médicos. O Estado, assim como São Vicente, com 87 anos de serviço prestado, o Estado sempre foi um parceiro. Afinal de contas, a gente permaneceu aberta ao longo desses anos por conta desta parceria. Então, quando houve a sinalização, mesmo diante dos atrasos, houve esse comprometimento do ex-governador, então ficou subentendido que tudo caminharia de forma organizada, com as dificuldades que toda a saúde no Brasil tem passado, mais pontualmente em Alagoas, mas que dali a gente ia caminhar tranquilamente. Após aquela assinatura que foi feita aqui em público, acho que tinha por volta de 5.000 pessoas na presença do prefeito, dos representantes legais do município e acompanhado pelo Ministério Público, foi assinado um termo de cooperação. Hoje, inclusive, eu trouxe até documentos aqui, se você quiser. Eu não posso deixar, mas posso lhe apresentar o termo de cooperação. E aí veio o mês de abril. No mês de abril foi o momento de transição, onde entrou um secretário de saúde interino, e a gente começou a se surpreender, porque já não conseguimos receber o mês de abril. Com isso, ficou o mês de abril, maio e junho sem pagamentos, né? Sem pagamentos diante da assinatura desse termo de cooperação. Com a chegada do novo secretário de saúde atual, doutor Gustavo Pontes, que nos recebeu e nos acolheu com muito respeito naquele momento, foi visualizado que aquele termo não estava compatível com as diretrizes de recursos públicos. E aí, a gente teve mais uma mesa de negociação, onde foi assinado um termo de fomento, né? E esse termo de fomento não permitia que os retroativos fossem pagos dentro daquele contexto. E aí já ficou essa lacuna da gestão de Renan, de abril, maio e junho, porque quem fez a transição não se comprometeu. No primeiro mês, foi toda aquela situação que nós íamos fechar no dia 31 de março, porque não tínhamos recurso para pagar os médicos. E aí, sendo assinado esse termo, no dia 1º, é a primeira parcela, que o termo de fomento ele foi feito em 6 parcelas, como ainda era um período que estava uma indecisão política no governo por conta de eleição, então foi acordado que vamos assinar
em 6 meses. Com 90 dias de antecedência do término, vocês solicitam a renovação e, dependendo de como vai ficar, se assim o Estado tiver o desejo de continuar com o São Vicente, a gente renova essa situação. E para a gente, naquele momento, era a saída que nós tínhamos. E assim foi assinado esse termo. A primeira parcela veio no dia 1º de junho e a gente pagou o mês de junho dos médicos. No segundo mês, a gente teve uma contrariedade na questão da certidão, porque, como a gente tinha mudado de presidente, deu uma inconsistência no sistema, e aí o atraso veio por parte, teoricamente, da instituição que estava trabalhando essa questão desses trâmites, mas aí foi tudo regularizado, então foi pago o mês de julho, agosto e setembro, né? E aí, tudo muito tranquilo. Quando o secretário entrou, Gustavo, nós tínhamos muitos meses atrasados, inclusive dos repasses que são referentes à manutenção da maternidade, e aí foi quando a gente teve aqui e passou o número de protocolo e tudo, e ele, com muita gratidão, por já ter sido, inclusive, servidor do São Vicente, né, prestou serviços a gente, ele fez todos os repasses de atraso, mas chegou um ponto que travou, né? E quando travou essa manutenção, a gente tinha que continuar mantendo. Então, a gente foi tirando os recursos próprios para poder cumprir com todos os contratos que a gente tinha, e a gente já sabe que sempre ocorre esses atrasos entre 60 e 90 dias do Estado. Só não esperávamos que ia ser tantos. Quando foi agora, no mês de outubro, a gente foi surpreendido, né, com algumas modificações dentro do contexto, no sentido de que todo o Estado está passando por uma problemática, os hospitais filantrópicos, os hospitais particulares, e também quero aqui deixar o meu muito obrigado aos presidentes e provedores das Santa Casas de Misericórdia. Diferente da gente, eles têm outros serviços, então eles estão fechando aos poucos. A gente só tínhamos esse, então foi por isso a necessidade, mas sempre nos apoiando, sempre ligando para a gente dividir essa angústia, que é uma angústia de modo coletivo dentro do Estado de Alagoas, né? E aí, dentro desse contexto, nós temos de dívidas, né, a pagar do Estado para com a instituição, mais saúde e especialidades. Nós temos o processo, né? Qualquer cidadão que quiser entrar no portal da transparência da SASAL, eles têm o acesso de todos os atrasos, então isso aí é uma questão muito transparente, a gente não tem nenhuma dificuldade de dizer o que está devendo e o que a gente tem a receber, porque as prestações foram feitas. Então, a gente tem o mais especialidade, competência junho, no valor... Mas, Paulo, eu queria só que você aguardasse um instante para a gente trazer esses dados, porque gerou uma grande repercussão, acredito que você esteve acompanhando a entrevista da última sexta-feira do prefeito de União dos Palmares, o Aresqui, que ele dizia, inclusive, um trecho dessa entrevista, de que não existiria dívida do Estado para com o hospital, mas sim do hospital para com o Estado. Isso, sem dúvida alguma, é um ponto que a gente precisa esclarecer. Eu gostaria de aproveitar todos que estão acompanhando o Jornal do BR para que a gente exiba esse trecho da entrevista em que o prefeito falou sobre esse tema, e a gente volta com a Paula esclarecendo esse fato. Então, vamos acompanhar o que disse o prefeito na última sexta-feira, em entrevista na Rádio Quilombo FM. Acompanhe comigo. Estou surpreso, transformou aquela reunião numa audiência, disse, não, agora já que trouxeram o Ministério Público, vamos fazer uma audiência. E aí existe ata a esse respeito e foi comprovado, Alexandre. E eu estou dizendo isso aqui porque eu ouvi do secretário e vi documentos a esse respeito. Ficou comprovado que o Estado não deve ao São Vicente. O São Vicente é que deve ao Estado, porque recebeu recursos sem fazer produção. E aí, quando a promotora ficou sabendo disso, mandou fazer uma auditoria. Está havendo uma auditoria no São Vicente por conta disso. É bom que se entenda isso. Uma auditoria foi pedida pelo Ministério Público e o Ministério Público pediu que a CESAL acompanhasse isso também. No meio de tudo isso, eu estou só acompanhando. Eu não participei de reunião de nada, mas fico sabendo de tudo. No meio de tudo isso, foi que aconteceu. Veio uma eleição. Aí elegeram Cristina, uma menina que é daqui do Morada das Aves. Elegeram Cristina presidente. Cristina vai e se reúne com o secretário e se reúne também. Nessa reunião eu estava, e estava o contador, um confrade lá, Júnior, que é ligado à atual gestão. O confrade sabia de tudo isso. Então, o que foi que o secretário disse a Cristina? Cristina, não se preocupe,
que na hora que você assumir, a gente vai fazer um levantamento de todas essas contas, que está tudo atrapalhado lá. A gente não está confiando nessa gestão, mas você assumindo o dia 7, a gente vai sentar e a gente vai arranjar uma forma de ajudar o São Vicente, ou mantendo a maternidade, ou transformando o São Vicente em um hospital de retaguarda. São Vicente não pararia, não deixaria de ser hospital, porque seria a retaguarda do HRM, né? E aí, o HRM seria uma espécie de extensão do HRM, tá beleza? Tá tudo certo. Então vamos esperar a Cristina assumir, porque Cristina está eleita presidente do São Vicente de Paula. Foi o que aconteceu 4 dias antes de Cristina assumir. Ela recebe um comunicado da Nacional dizendo que ela foi destituída sem nem assumir. Cancelaram a eleição de Cristina para que a atual diretora continue como interventora. Quer dizer, criaram um problema sério para o São Vicente, um negócio que já estava resolvido, e a diretoria atual sabia que estava resolvido, porque o consórcio, eu não sei o nome que chama lá, o Júnior, que é o contador, participou dessa reunião, e mesmo assim cancelaram, sabendo que o Estado resolveria a partir do dia 7 agora a situação do São Vicente. Bem, com isso, o que foi que o São Vicente disse ao Estado? A gente não precisa da ajuda de vocês, a gente vai continuar só. Se tivesse acontecido o que estava previsto, a Cristina assumindo dia 7, dia 8 ela ia estar lá com o secretário de Saúde, e eu tenho certeza que se o São Vicente não voltasse a ser maternidade, iria ser o hospital de retaguarda do HRM. Mas com essa nova direção eu não vejo mais como ter diálogo entre o São Vicente e o Estado. Por isso que a situação hoje está indefinida, infelizmente, porque tem um monte de pai de família aí desempregado que poderia estar com sua vida resolvida se tivessem mantido a eleição da Cristina. Eu estou dizendo isso porque eu estou acompanhando, lógico, eu não posso estar de dentro de toda essa tratativa, porque eu não sou parte, mas não posso deixar de acompanhar porque eu sou o prefeito. Mas foi isso que aconteceu. Muita gente está distorcendo as conversas aí, porque foi fulano, foi Beltrano, mas a conversa é exatamente essa. Um negócio que estava conversado, que estava resolvido, foi desmanchado por conta da destituição ou da anulação da eleição da presidente Cristina, que assumiria agora dia 7 e infelizmente não assumiu. Então tá aí, meus amigos. Essa é um trecho da entrevista que deu o prefeito Aresqui, o prefeito de União dos Palmares, na última sexta-feira, tratou na entrevista sobre esse tema do Hospital São Vicente, esse momento de paralisação da maternidade, o atendimento SUS. E aí, Paulo, aproveitando a sua presença aqui, traz pontos que a gente aproveita para esclarecer e debater aqui nessa nossa entrevista. O inicial que a gente faz é esse. Segundo o prefeito, em um dos trechos da entrevista, ele disse que não é o Estado que deve ao Hospital São Vicente, mas que seria o Hospital São Vicente que deve ao Estado. Eu queria saber de você. O Hospital São Vicente deve ao Estado ou é o Estado que deve ao Hospital São Vicente? Nem haveria essa possibilidade do hospital dever ao Estado, porque a gente presta serviços, né? E quem presta serviços só recebe recurso diante a prestação do serviço. Então, assim, acho que houve um equívoco, né? A gente sempre deixou muito transparente de que a nossa questão trata-se de recursos advindos do Estado, né? Inclusive, nós temos convênio com o município de União dos Palmares. Nós somos parceiros da saúde do município, então acho que houve algum equívoco na parte de quem transmitiu as informações ao prefeito, e também deixo aqui, né, o meu convite ao prefeito a procurar a direção, a ir ao hospital, e eu ouvi a entrevista, né, e entendi que, como prefeito, ele tem total direito de falar, porque nós estamos dentro do município no qual ele gerencia, e nós também temos o desejo de que ele nos procure para que a gente mostre a ele a prestação de contas, mostre a ele se ele tem alguma dúvida. A gente sempre foi muito aberto, né? Em alguns meses eu pessoalmente sentei com ele tinha nos indicado que estava à disposição, e eu acredito que ele esteja, até porque ele também, além de prefeito, além de parceiro, ele já fez parte do quadro do hospital, ele sabe a situação real do hospital, então eu acredito que houve aí algum desencontro de informações, como ele muito bem disse na entrevista, que ele não tem participado dos processos, mas que ele escuta as conversas, então, com certeza, quem transmitiu a conversa para ele deve ter
transmitido de uma forma meia complicada, mas a gente está à disposição para que ele nos procure também. Tem um dos pontos, Paula, que ele diz o seguinte, que o Hospital São Vicente teria recebido recursos sem fazer a produção. Pois é, a gente, dentro desse contrato, nesse termo de fomento, né, o plano de trabalho era que nós tivéssemos 2 obstetras, um anestesista e um pediatra. E aí, nos meses que fossem de 31 dias, seria repassado 328 mil, e nos meses que fossem de 30 dias, 318 mil. Isso é o valor que importa de uma escala fechada e completa. Diante de todos os fatos que a gente já vinha caminhando desde novembro do ano passado, que vocês também acompanharam, o primeiro momento onde nós sinalizamos que não tínhamos mais condições de mantê-la, a falta de credibilidade no meio médico ficou bem difícil. Mesmo a gente tendo o recurso, existia sempre a questão de que o Estado paga um salário a mais. Hoje a gente oferta para um anestesista R$ 2.600. O Estado paga entre 3 e 4 mil. Então, é uma discrepância que a gente perdia sempre a guerra, né? E aí, diante de tudo isso, a gente não conseguiu fechar a escala. E todas as vezes que a gente recebia o recurso no valor integral, sempre sobra um saldo remanescente. E dentro do termo de fomento diz que, não aplicando para a natureza na qual foi posta, nós temos que aplicar o recurso e, ao fim do contrato, fazer a devolução por falta da prestação do serviço completo. Inclusive, eu vou ler só um trecho aqui de onde nos permite solicitar que esse termo seja revogado, tendo em vista que a gente está devendo o mês de outubro e novembro, a gente gerou um saldo de aplicação em conta, e está lá na conta, né? Inclusive, o próprio Estado já fez lá a verificação que a gente presta a conta, eu tenho todas as prestações de contas aqui, e a gente tem um saldo de 346 mil. E esse saldo ele só pode ser pago aos médicos se o secretário autorizar. A gente já solicitou autorização, porque a gente entende que tudo que está dentro de contrato tem que ser nada de boca. Não adianta dizer eu mandei pagar se não tem nada assinado. Então, diz aqui na cláusula 8.2... deverá comunicar previamente à administração quaisquer ajustes que necessitem ser realizados durante a execução do objeto. O objeto é o recurso. Somente podendo-se realizá-los após aprovados previamente pelo secretário do Estado ou pelo dirigente máximo da entidade da administração pública, que seria o governador. Então, diante dessas 3 parcelas, a gente não conseguiu fechar o quadro com 2 obstetras, ficamos só atendendo com 1, porque ninguém queria vir prestar o serviço com medo de não receber, porque sempre atrasava alguns dias e, de fato, perdemos a credibilidade nesse contexto. Então, todo o saldo remanescente, conforme o contrato, foi aplicado em conta, né? E a aplicação está aqui, que estamos hoje em um valor de R$ 346.936. O rendimento, inclusive, da aplicação foi em torno de R$ 12.000 e alguns centavos. Então, esse dinheiro encontra-se aplicado. Ele não pode ser utilizado nem pelo hospital, nem pelo Estado, se não tiver um documento, que é muito fácil de se resolver, né? Acho que foi até por falta de tempo que o secretário não visualizou. A gente já até tem um número de protocolo, a gente já solicitou isso. Se é um dinheiro público, ele não deve estar parado. Se a gente deve o mês de outubro dos médicos, a gente, tendo essa autorização, é pago imediatamente. Nós trabalhamos conforme diz o contrato, sempre usamos essa transparência. Então, pode ser que essa informação de dever ao Estado esteja dentro dessa situação, mas que reafirma o compromisso. Se o prefeito quiser, a gente pode entregar a ele o extrato bancário, até porque é dinheiro público e a gente não tem nenhum motivo de esconder. Mas a fala de que nós devemos o Estado é inconsistente, porque temos tudo documentado e a situação que ocorreu é essa. Paula, na nota que foi divulgada pelo Hospital São Vicente de Paula, anunciando essa nova paralisação, foi destacado, eu destaco ali 2 pontos da nota, onde diz que para o ano de 2023
não houve a renovação para o complemento financeiro estadual. E outro ponto que eu destaco é que nem o pagamento de recursos atrasados, ou seja, existe atrasado por parte do Estado com relação ao Hospital São Vicente? Sim, existe. Como eu disse, no termo de fomento, pede que a gente solicite 90 dias antes, se tem a intenção de renovar o processo. No dia 1º de setembro, a gente solicitou ao Estado, por meio de documento, se havia a intenção, né, de ter essa renovação. Até os dias atuais, nunca foi nos respondido sobre essa intenção, então a gente não poderia manter e nem iludir os profissionais médicos. Quero também aqui agradecer, né? Nós temos profissionais que passaram conosco 30 anos, a confiança, a credibilidade e ter permanecido na maternidade até o último dia, né? Infelizmente, eu reconheço que a gente não poderia mantê-los mais, já com essa situação e ainda na incerteza se haveria ou não uma assinatura de contrato. E o que eles nos devem é mais saúde e especialidades, competência de junho, no valor de R$ 35.040, mais saúde e especialidade, competência julho, no valor de R$ 32.339, mais saúde e especialidade, competência agosto, no valor de R$ 35.040, mais saúde, especialidades, competência setembro, no valor de R$ 31.652, mais saúde e especialidades, competência setembro, no valor de R$ 31.652, mais saúde e especialidades, competência outubro, no valor de R$ 30.442, mais saúde e especialidade, competência novembro, no valor de R$ 29.232, Promater maio, Promater julho, Promater agosto, Promater setembro e os pagamentos das competências de outubro, do processo do termo de fomento, de competência de outubro no valor de R$ 328 mil, pagamento da competência de novembro de R$ 318 mil. O Promater não tem os valores, porque é a manutenção da maternidade, o valor fixo é R$ 74 mil, mas se a gente bater ou não a meta, isso cai e pode chegar a 69 mil. Mas todas essas dívidas é o que o Estado tem, inclusive, exceto o termo de fomento, que o pagamento é feito direto na conta do hospital. Todas as outras situações, elas passam pela conta da Secretaria de Saúde. Então, a Secretaria de Saúde também é ciente, porque se não passou por eles, se não chegou a gente, é porque não passou por eles. Então, não foi pago, né? E é uma situação que não está só o São Vicente, as Santa Casas estão passando pela mesma situação, está aí posto nas redes sociais. Eu sei que é um problema a nível estadual e o São Vicente não está aqui para pegar gancho no problema de ninguém. Esse é o nosso problema. Nós somos uma instituição que vendemos serviço, estamos sim abertos ao diálogo, não existe essa situação de que o diálogo foi interrompido, pelo contrário, ou se foi, eu não fui comunicada, né? Nessa atual gestão, desde que o doutor Gustavo entrou, ele sempre nos recebeu com muito respeito e sempre escutou todas as nossas dificuldades. Eu entendo que agora o processo tem atrasado por ser um processo coletivo, onde todo mundo está na mesma situação, mas a fala que existe uma barreira do São Vicente e que o São Vicente quis caminhar só, ela não foi dita. Nós trabalhamos com documento, não trabalhamos com conversa, não trabalhamos com fala. Eu estou à disposição de quem quiser perguntar. Hoje eu lamento pelas 60 famílias que foram desligadas da instituição, né? Que aqui está o meu agradecimento em nome da instituição pela força, pela coragem, pela dedicação. E eles foram tão mais fortes que eu tenho recebido o apoio deles. Então, toda a minha gratidão, porque é uma chuva de ligação, é uma chuva de pessoas que está dentro do contexto e sabe da real história, sabe que a gente trabalha com transparência. Eu nunca me esquivei de responder. Quando eu não respondo, é porque, de fato, é algo incoerente e que não está dentro do contexto, mas estou aqui para trabalhar, né, com a verdade em nome da instituição,
instituição. Quem falar que não é Paula Lima, eu não estou aqui defendendo o meu nome, porque esse eu durmo tranquila todos os dias. Eu perdi a tranquilidade em saber que 60 dos meus colegas perderam o emprego porque a gente não conseguiu agilizar esse processo em tempo hábil, que não houve uma sinalização, mas quero dizer que o São Vicente continua aberto com os seus serviços, inclusive com serviços SUS, que são prestados para este município, que existe um contrato e que esse contrato nunca deixou de ser cumprido por parte da Prefeitura. Quero também agradecer, a gente está vivendo um processo onde o prefeito se comprometeu a abrir um poço artesiano para a gente no São Vicente. Quero deixar também aqui a minha gratidão, porque é uma fonte de parceria e de necessidade. Quando eu cheguei aqui, eu vi você falando, nós também estamos sofrendo com a questão da falta de água, e a gente agradece a tantas pessoas que nos ajudam, como o empresário ZA, que sempre está disponibilizando água para que a gente possa dar continuidade aos nossos serviços, e foi recebido com muita alegria essa possibilidade do prefeito Kio estar dentro do projeto do município, abrir um poço artesiano no São Vicente. Então, todo o nosso trabalho continua da mesma forma, atendendo o raio-x pelo SUS, a endoscopia pelo SUS, o laboratório. Nós já trabalhávamos com a parte particular, então essa parte permanece, e nós temos um equipamento pronto. E se o Estado tiver alguma necessidade que foi pontuado de leito de retaguarda, se não existe mais o desejo de manter a maternidade, nós temos capacidade estrutural para absorver esse serviço. E quero dizer da gratidão, né, também pela população que abraçou a nossa causa. A população ela vem acompanhando o nosso processo. Em todo momento, a população nunca perdeu, não deu no descrédito. Eles sabem o quanto a gente se esforçou como equipe, né? Como todo o corpo administrativo tem trabalhado. Todos nós estamos ali sabendo que estamos hoje e amanhã nós não... Pode ser que não estejamos como os que foram, mas estamos ali vestindo a camisa e acreditando que o processo vai ser resolvido. Paula, outro ponto que foi pautado nessa participação do prefeito na entrevista foi com relação à auditoria por parte do Ministério Público. Uma auditoria que estaria acontecendo no Hospital São Vicente e que teria sido iniciativa do Ministério Público, que está sendo, inclusive, acompanhada pela Secretaria de Saúde do Estado. Eu queria saber se existe essa auditoria, a que pé anda essa auditoria, como é que vocês têm acompanhado essa situação? Também, da forma como foi posta, foi uma forma equivocada, mas que a gente está aqui para esclarecer, tanto para vocês quanto para ele. Diante de todo esse processo, quando a gente fomentou que fecharia lá em março a maternidade, houve uma situação, uma movimentação diante de todos os secretários municipais e, com razão, na preocupação de saber para onde as gestantes de seus municípios iam. Então, quando a gente solicitou uma reunião com todos, os próprios secretários solicitaram a presença do Ministério Público. E aí a gente teve uma audiência e colocamos a nossa situação, que a gente não conseguiria manter diante de todos os fatos que eu já expus aqui. E depois dessa reunião, mesmo mantendo a maternidade aberta, o Ministério Público nos solicitou que qualquer trâmite que fosse realizado entre maternidade e Estado fosse passado para eles. E assim a gente foi fazendo. Quando a gente sinalizou, fez a solicitação da renovação desse termo e a gente não teve resposta, já começou a existir uma preocupação da nossa parte. Como a gente iria encerrar o ano de 2022 sem contrato e sem recurso para manter a maternidade. Então, a gente, assim como já é uma rotina, apresentamos a situação ao Ministério Público e o Ministério Público marcou uma reunião onde se fez presente o Hospital São Vicente, a ex-secretária do município e o Estado. Nessa reunião foi colocado todos esses pontos de atraso, foi explicado pelo secretário as dificuldades que estavam acontecendo, inclusive a reunião antecedia, acho que 2 semanas do dia da eleição, e aí, diante do contexto, foi solicitado que nós aguardássemos as eleições, até porque poderia ter uma questão de transição de secretariado e não tinha
ainda existiam as incertezas, para que a gente verificasse como ia se dar. Mesmo assim, a promotora solicitou que a gente fizesse um levantamento de como seria dada as demissões, né? Solicitou, inclusive, o nome dos funcionários, que seriam os mais antigos, para ver a questão do tempo de aviso e tudo. Então, a gente saiu dali aguardando um segundo momento para dizer se iria ou não fechar. Como não houve esse segundo momento e chegou o mês de novembro, a gente teve que continuar o ritmo, dando sequência às demissões, né? Então, nessa reunião, não foi tratado nunca a questão financeira, exceto o que nos devem, né? E aí, diante de tudo isso, houve um momento de uma outra reunião na qual eu não participei, que foi pontuado algumas situações de pensamentos de que poderia se colocar leito de retaguarda na instituição. E aí, quando se pontuou isso, foi solicitado que tivesse uma auditoria estrutural para saber se a gente conseguia comportar a maternidade até eles se adequarem em um outro ambiente e o leito de retaguarda. E no dia 29, nós recebemos o Estado, a parte técnica, o corpo técnico do Estado, onde eles entraram no hospital, viram as estruturas, viram que a gente trabalha em perfeita condição. Hoje o São Vicente vive outra realidade, talvez muitos ainda tenham aquela imagem do antigo São Vicente. A gente reestruturou todas as instalações. Convido a você a fazer uma visita a gente lá, né? Como a gente não está tendo fluxo, eu lhe convido. Você, como sempre, está aí fazendo esse trabalho social, mostrando os fatos. A gente melhorou estruturalmente esse primeiro momento. O segundo momento, e dentro dessa visita do dia 29, foi nos questionado por que não foi utilizado esse recurso. E aí a gente disse que estamos aguardando que o secretário assine lá, autorizando que a gente pague os médicos, já que o dinheiro está na nossa conta, né? Está lá rendendo, e a gente queria honrar com esses profissionais que tanto se dedicaram à instituição. E esse segundo momento, em contrapartida, a auditoria de 3 médicos deste município para verificar também as condições técnicas, que, infelizmente, nesse momento, com certeza não será aprovada, porque a gente não tem mais toda a equipe técnica. De 100% foram demitidos 80% da equipe. A gente está trabalhando com uma equipe mínima. Isso não significa, se houver algum interesse de uma renovação, a gente não consiga reestruturar novamente, mas a gente não tinha como manter os profissionais, de modo que não ia ter dinheiro para pagar, ia virar uma outra bola de neve, e jamais eu, quanto liderança e gestão, junto com minha equipe, iria viver iludindo, né? A gente já tem esse trabalho e esse transtorno que é com os médicos, porque nós nos sentimos constrangidos de saber que eles prestam um serviço e a gente não honra com o salário deles. Então, ia virar uma grande bola de neve. Então, não existe auditoria no sentido de fiscalização de contas e de dívidas, e sim estrutural. Esse ponto é muito importante, Paula, porque quando a gente ouve auditoria, a gente já imagina essa questão financeira, auditoria nesse sentido. Mas que bom que nós estamos entrevistando aqui a Paula Lima, ela que é diretora administrativa do Hospital São Vicente de Paulo, debatendo toda essa situação, infelizmente, de fechamento da maternidade no atendimento SUS aqui do Hospital São Vicente de Paulo. Nós estamos entrevistando a Paula e eu gostaria de saber de você, Paula, outro ponto muito discutido também foi essa questão de uma nova eleição, que escolheu uma nova presidente, que seria uma senhora de nome Cristina, segundo o prefeito, em entrevista. Eu gostaria de saber inicialmente de você se houve essa eleição, se está eleita essa senhora para ser presidente lá do Hospital São Vicente de Paulo. Como é que anda esse contexto? A Sociedade São Vicente, ela responde à Sociedade São Vicente de Paulo, que é composta de várias instituições no Brasil e no mundo, né? Eu também sou vicentina, né? E aí, esse contexto é uma coisa muito particular, tanto é que nós, como vicentinos, é até uma novidade sair essa pauta, porque a gente usa muito... Nós somos muito discretos, né?
Os presidentes das obras, eles são parceiros vicentinos que estão lá para dar continuidade ao trabalho e ter aquele olhar vicentino dentro de uma obra que é deles. Houve, sim, uma eleição, mas o Conselho Nacional do Brasil, diante de toda a situação e do contexto que a gente tem vivido, da saúde financeira da instituição, achou por bem, neste momento, colocar o hospital em uma nova intervenção. E todas as situações relacionadas a isso são extremamente particulares da sociedade de São Vicente, que é algo que não atinge de forma direta o contexto, porque um vicentino, quando coloca seu nome para representar uma instituição, é algo muito íntimo da nossa vivência dentro da sociedade. E aí o Conselho Nacional do Brasil está vindo aí para esclarecer, dentro de uma nota, os motivos pelos quais tudo isso aconteceu. Paula, sem querer interferir nessa questão interna do hospital, mas quando o prefeito se posicionou e você ouviu a entrevista, muitos desses pontos se tornaram, vamos dizer, de conhecimento da população ou fatos públicos. E um dos pontos que mais chamou a atenção é de que, havendo a posse dessa nova presidente no dia 7, a partir daí o Estado iria contribuir com o Hospital São Vicente. E aí eu não entendi, porque o Hospital São Vicente está ali prestando um serviço, foi suspenso no sentido de que o Estado não assinou essa renovação do contrato, não continuou contribuindo com o hospital, fez com que a maternidade suspendesse o atendimento, e aí essa promessa de que a partir da posse dessa nova presidente, no dia 7 de dezembro, os recursos retornariam e, quem sabe, a parceria com o Estado e automaticamente a maternidade iria acontecer. Isso é algo muito grave. Quando o prefeito trata de um tema como esse, nós estamos aqui com uma pessoa que faz parte dessa instituição, traz esses dados, a gente fica abismado, principalmente, Paula, quando a gente observa que desde o dia 1º até o que seria o dia 7 e a posse dessa presidente, a maternidade esteve fechada. E esse prejuízo desses dias para essas gestantes que não contaram com o atendimento. Ou seja, é uma situação muito grave. Eu gostaria que você falasse sobre esse contexto, sobre esse posicionamento que fez o gestor, de que já haveria, inclusive, quem sabe, um combinado, um acordo, de que após o dia 7 de dezembro, a posse dessa nova presidente, o Estado iria contribuir e, quem sabe, a maternidade iria voltar a funcionar. Me causa estranheza, né, essas colocações. Quem realmente é vicentino sabe o nosso comportamento, sabe, a gente é regido por uma regra, e é uma regra mesmo. Quando você for nos visitar, eu lhe apresento. Né? Dentro dessa regra, tem todos os pontos no qual o comportamento que o vicentino tem que ter. Se existiu alguma situação, como você aí falou, de acordos, eu não tenho conhecimento e não representa a Sociedade de São Vicente de Paulo. A sociedade, ela não trabalha com acordos, ela faz esse trabalho social, que é contribuir com a gestão pública ao longo de vários anos, não só em União dos Palmares, como em Maceió, como no Brasil, como em outros países. Então, se houve um comportamento dessa natureza, é um comportamento equivocado, que não representa a sociedade e que não partiu de um vicentino. Porque se foi de um vicentino, de fato, é uma pessoa que não tem o conhecimento da nossa regra. Então, com relação a isso, eu realmente não tenho muito a responder, porque eu não tenho conhecimento de acordo, eu não tenho conhecimento dessas tratativas. O que eu tenho conhecimento da parte técnica, como profissional que sou, trazendo a lisura e a transparência do processo da instituição, e como vicentina, de afirmar que, se houve alguma situação dessa natureza, se foi algum vicentino que fez desta forma, não representa a Sociedade de São Vicente. Então, está aí o esclarecimento. Mais uma vez, a gente destaca que estamos entrevistando a diretora administrativa do Hospital São Vicente de Paulo, entendendo todo esse contexto que, infelizmente, a gente vive atualmente de fechamento da maternidade. É um fato, Paulo, que, sem dúvida alguma, revolta a toda a população palmarina e da região, tendo em vista o enorme prejuízo que traz o fechamento dessa maternidade. É um retrocesso muito grande o que a gente tem acompanhado nos últimos dias, e a gente volta a, infelizmente, a gente torce pelo avanço, por investimentos. Eu lembro das promessas
políticas de investimento no Hospital São Vicente de Paulo para tornarem uma maternidade referência para o Estado, investindo e fazendo com que essa realidade chegasse à União dos Palmares, e hoje a gente tem o fechamento. Isso é algo terrível, um retrocesso muito grande quando a gente para ver, por exemplo, mães de União e da região, que agora tem que se deslocar até Maceió. Viu quanto isso é terrível? E aí a gente olha o contexto de uma gestante que está ali, muitas das vezes, passando por dor, está ali em trabalho de parto, e toda uma situação que carece de um atendimento urgente, rápido. E aí, imagine, vai para um hospital, entra dentro de uma ambulância, corre para Maceió, uma viagem longa para quem está ali sentindo dor, para quem está em trabalho de parto, para quem, inclusive, existem muitas gestantes que têm uma gestação de alto risco, ou seja, uma situação ainda mais delicada, que o atendimento, sem dúvida alguma, principalmente para quem faz parte da área e entende essa dinâmica, sabe que ele precisa ser rápido, e aí você coloca uma gestante para dentro de uma ambulância para viajar para Maceió, para ir para um hospital e em outra cidade. Todo o contexto que você avalia nesse sentido, a gente percebe que estamos diante de um retrocesso enorme, absurdo. Eu não quero, e aqui, claro, com muito respeito às pessoas que atuam num cenário, mas para mim isso é muito grave. Para mim é um prejuízo muito sério. Eu questionava, inclusive, aqui, diante do fechamento, para onde iriam as gestantes. Hoje a gente sabe que a dinâmica é essa. Isso é um retrocesso muito grande. Isso é um prejuízo muito grande. Isso é um prejuízo absurdo para a gestante que está agora, por exemplo, com 9 meses ou próximo, e aí a preocupação é essa, de ter que ir para um hospital, de ser encaminhada para Maceió, e a viagem, tudo isso. Como é que fica essa situação? O contexto até familiar, de visitar, de estar ali próximo, isso é um prejuízo muito grande. Isso é um prejuízo enorme, um retrocesso absurdo. E aí eu chamo a atenção, muitas das vezes, para o uso do politiqueiro. Tem um político e tem um politiqueiro. O politiqueiro ele não tem compromisso. E muitas das vezes se utiliza de algumas ações para conquistar o voto, para convencer a população e depois abandona. E a gente percebe que situações como essa de saúde, estamos tratando de maneira específica de uma maternidade. Para todo e qualquer governo que tenha como propósito desenvolvimento e progresso, esse tem que ser um tema prioritário. Esse tem que ser um tema urgente. Uma situação como essa de fechamento de uma maternidade é algo que deve ter toda prioridade, volto a dizer, quando a gente tem, claro, um governo que tem como propósito desenvolvimento, progresso, cuidado com a população. Infelizmente, não é assim que a saúde pública no estado de Alagoas vem caminhando, lamentavelmente. Está aqui mais uma situação absurda que a gente, na condição de palmarinos que somos e que a grande maioria nasceu ali no Hospital São Vicente de Paulo, se depara com essa realidade de fechamento da única maternidade que atende aos palmarinos, que buscam ali atendimento SUS. E aí, por que isso me causa revolta? É a população mais carente, é a população mais humilde, mais simples. O político bacana, que tem um plano de saúde maravilhoso, que tem toda a estrutura para levar o seu familiar para a capital, não está incomodado, não. Incomoda é a população simples, humilde. Como é que fica a gestante humilde que está agora passando por esse momento? Um momento que deveria ser, que deve ser, de tranquilidade, de paz durante a sua gestação, e se depara com um retrocesso como esse. Isso é um absurdo. A gente segue cobrando dos nossos políticos com relação a esse fato. Dentro desse contexto, meus amigos, infelizmente, de fechamento da maternidade do Hospital São Vicente de Paulo, o atendimento SUS, uma situação extremamente preocupante, não só para os palmarinos, mas também para os moradores de toda a região que tem, na maternidade do Hospital São Vicente de Paulo, esse local de atendimento, esse local que, sem dúvida alguma, é referência, não só para a União, mas para toda a região. E, Paulo, eu gostaria de saber de você, dentro desse contexto, existe, Paula, a contribuição por parte dos outros prefeitos dos municípios da região, que antes também traziam as suas gestantes para a União dos Palmares? Bom, a gente trabalha com contratualização de serviço. Como o União dos Palmares é o município polo, então quem faz o contrato desses serviços, representando toda a região, é o município de União dos Palmares. Né? O município de União dos Palmares é o repassador desses recursos que hoje a gente tem do governo federal, através do MAC,
que é um recurso destinado à compra de serviços, né, para a instituição, e do IAC, Integra SUS, que é o que vem para dar sustentabilidade a esses municípios, né? Mas todo esse recurso vem do governo federal. Nenhum município é repassador de nenhum recurso, embora a gestão da saúde é tripartite, mas hoje é essa contrapartida, mas é uma contrapartida que é feita em dias. O município de União dos Palmares nunca teve nenhum problema relacionado a esses repasses. A gente não tem nenhuma dificuldade com o município no termo de parceria com relação a esse contrato. Paula, outra situação muito grave, que inclusive o portal BR-104 esteve no hospital acompanhando ali, inclusive, cobranças e também pedido de funcionários para que o governador do estado de Alagoas, Paulo Dantas, tomassem providências e, inclusive, evitasse, quem sabe, o que essas pessoas fossem desempregadas. Qual é a realidade hoje, Paula, desses funcionários do Hospital São Vicente de Paulo? Quantos foram demitidos? Como é que está a situação? Infelizmente, né, a gente não conseguiu retroagir os avisos. Nós tínhamos realmente a condição de ter a certeza da manutenção da maternidade para que a gente pudesse mantê-los, para não chegar em janeiro e a gente começar a não ter mais salários. Sem dinheiro, nenhuma empresa funciona, né? E a gente vinha honrando de fato, né? Mesmo que não estivesse satisfatório, mas honrando com as portas abertas todos os dias, com a equipe todos os dias. Quando faltava algum profissional, que na maioria das vezes era um profissional de anestesia, era porque realmente eles não estavam querendo vir prestar o serviço, e a gente não pode obrigar aquela pessoa que tem um local, que recebe uma quantia maior, vir para o que a gente estava oferecendo. Muitas das vezes a gente pagou esse profissional à vista, para a gente ter o serviço. Então, sem essa certeza, a gente não podia continuar, né? A gente ainda ficou na esperança de que fosse sinalizado, algo documentado, de que haveria o interesse, mas não foi, e não tendo, a gente, infelizmente, não pôde retroagir, né? É com muita tristeza que a gente se despediu no dia 8 de grande parte dos colaboradores, muitos que dedicaram sua vida há mais de 30 anos àquela instituição, muitos que só dependiam daquele salário dali para sustentar sua família, seus filhos, né? E às vezes contribuir até com outras pessoas da família. A gente sabe o quadro nacional de emprego. Eu sou uma pessoa que mora no interior e sei a dificuldade de uma pessoa que mora no interior, né? Na maioria dos interiores existe uma fonte polo que abriga todas as pessoas, e quando essa fonte seca, existe uma dificuldade. A União já sofreu perdendo a usina, né? Agora sofre perdendo essa maternidade, e isso é muito doloroso, né? Nenhum administrador, nenhum gestor trabalha para fechar um serviço, mas a gente tem que ter coerência e tem que ter responsabilidade, porque manter de falácias, né, que vai acontecer, é muito fácil, mas eu acho que o princípio da dignidade, os princípios da gestão e da Sociedade São Vicente de Paulo não permite que a gente engane as pessoas criando uma expectativa que não existe, né? Existir até existe, porque foi-se falado que poderia acontecer, mas documento nenhum chegou até os dias atuais. Existe dívidas, Paula, do Hospital São Vicente de Paulo? Sim, sim. Assim como toda empresa que fecha por falta de recurso, ela fica com dívidas, né? A gente hoje tem dívidas com fornecedores, hoje a gente tem dívidas de energia, e a gente está recalculando para ver como a gente honra com tudo isso. É uma intenção nossa. Paula, no contexto que a gente tratava de eleição de nova presidente, você falou da presença de um interventor, que seria a nível nacional. Essa pessoa que está à frente hoje do Hospital São Vicente de Paulo? O interventor, ele ainda vai ser apresentado, né, ao Conselho Central. O Conselho Central é o que é o responsável aqui pela parte da região de União dos Palmares. Então, o Conselho Nacional do Brasil vai apresentar esse interventor para dar continuidade e tentar sanar todo esse problema de saúde financeira que se instalou dentro da instituição. Como você avalia, Paula? Nós estivemos dentro, inclusive, dessa entrevista, você trouxe esses momentos políticos que aconteceram em União dos Palmares.
A gente teve aquele primeiro momento com a vinda do então governador Renan Filho, em seu último ato como governador do município de União dos Palmares. Houve aquele momento em que você esteve presente lá próximo ao Rio Mundaú, em União, acompanhado do prefeito do município, o governador, que à época era governador Renan Filho, lideranças políticas, a população palmarina. Foi assinado aquele documento garantindo que o hospital continuasse funcionando. Eu queria saber, inicialmente, aquele documento que foi assinado, ele foi cumprido? Não. Em toda a gestão do ex-governador Renan Filho, embora a gente tivesse todos esses atrasos que a gente tem hoje, era muito comum, né? Mas ele sempre teve muito respeito pela nossa instituição, sempre pontuou a importância do serviço que a gente prestou ao longo desses 87 anos dentro dessa região. E mesmo diante dos atrasos, quando havia alguma repercussão, ele sempre tinha esse olhar de gentileza e compromisso. Gentileza porque já estava atrasado, mas compromisso porque a gente já tinha prestado serviço e tinha que ser pago de alguma forma, né? E aí sempre sanava qualquer situação, a gente sempre se mantinha, como sempre teve, sem nenhum avanço financeiro, diga-se de passagem, de sobra, mas nos mantinha, né? E aí ele fez aquele último ato de assinar aquele termo, mas com a saída dele, da equipe dele, a equipe de transição, que na época ainda acredito que era do governo dele, não era ainda o doutor Gustavo, foi levando a situação, e gerou essa dívida que é do mês de abril até o mês de junho. Então, o termo que o governador Renan Filho assinou não foi cumprido. Deixou esses 3 meses essa lacuna de 3 meses. De atraso. E aí, Paulo, a gente tem esse momento de transição e a gente tem o governo Paulo Dantas, que também houve um outro momento em que o hospital iria paralisar e que o novo secretário e o novo governo se posicionaram com relação a garantir o funcionamento do hospital. Foi cumprido, pelo Sim. que a gente vê? Sim, no início dessa nova transição, o então secretário, o doutor Gustavo, ele nos acolheu, como eu disse no início, assim, com muita responsabilidade, escutou toda a problemática e cumpriu até com algumas situações que ainda estavam de atraso do ano anterior do governo do Renan. Ele pagou os atrasados, né, que a gente já tinha prestado serviço. E aí foi quando houve toda aquela situação que lá no início eu expliquei, do termo de fomento. E aí as 3 primeiras parcelas foi cumprida, né? Hoje a gente está com esses outros, que foi o Mais Saúde, esses que eu li aqui para vocês, que ele não, acabou que no meio do caminho da gestão, por algum motivo que eu não sei explicar, não pagou mais. A questão do Mais Saúde, especialidades mesmo, do Promater, é uma questão geral. Tudo que ele deve a um hospital, ele deve a todos. Então, assim, eu não posso responder o motivo dele não estar arcando com esse compromisso. E os outros de manutenção dos eletivos, que ele poderia pagar independente das outras instituições, eu também não posso responder, porque ele deixou de honrar, né? E agora, esse mês de outubro, entrando para o mês de novembro, que é do termo de fomento, que os médicos trabalharam e estão aí todos os dias, que é um direito que compete a eles, aguardando uma resposta, né? Então, assim, durante esses últimos 2, 3 meses, eu não sei o que ocorreu diante de toda essa situação para chegar ao ponto que está. O que eu posso responder é que, independente de ter tido resposta ou não, nós continuamos fazendo nosso trabalho tecnicamente, nós informamos a todos os municípios, ao CREMAL, ao Ministério Público, da nossa realidade, e que, se não houvesse uma sinalização, no primeiro dia de dezembro, a gente não tinha mais condições de manter da forma que estava. Paula, como você avalia o uso político, vamos dizer assim, do Hospital São Vicente de Paulo dentro desse contexto? Nós estávamos aí diante de uma eleição. Sempre que, principalmente, a imprensa destacava essa possibilidade de fechamento do Hospital São Vicente de Paulo, da maternidade, a suspensão do atendimento SUS, a gente via que existia uma preocupação política diante de uma eleição em resolver a situação. O governador Renan Filho é a prova maior disso, está comprovado aí que, inclusive, não cumpriu aquele documento assinado até o final. E aí, como é que você avalia? O político vem, faz o uso, vamos dizer assim, propaga que
é o investidor da saúde, que o problema do São Vicente está resolvido. Pós-eleição, a nossa realidade é essa, uma maternidade fechada. Eu costumo dizer que a nossa gestão ela não faz política, ela faz saúde, né? Eu acho que isso é o ponto de partida principal de qualquer instituição particular que faz filantropia no país, né? Eu prefiro não imaginar que seja pontuado especificamente São Vicente uma questão de jogada ou articulação política, porque nós somos tão pequenos de tantos. Eu acho que o que precisa nesse momento São Vicente, como para uma Santa Casa de São Miguel, de Palmeira dos Índios, de Penedo e tantas outras que estão também com Promata, com essas situações em aberto, o que precisa é um olhar generoso e compreensivo e de responsabilidade, porque quando o governo, e seja ele, se foi o anterior, mas eu digo todos os outros que passaram no decorrer de 87 anos, não tiveram as estruturas necessárias, né, para dar conta da população, então é necessário respeito por essas instituições que abraçaram essa causa de fazer um trabalho que é de obrigação e dever deles, mas que a gente faz assim com muita gratidão. É uma prestação de serviço, é um ramo que as instituições se colocaram à disposição, né, e continuam colocando. Eu tenho certeza que isso é um momento passageiro, porque a saúde é um direito que compete a todo mundo, e sei da importância de cada hospital, e sei da importância do São Vicente para essa região, né? Eu estou aqui dos 87 anos, eu já estou aqui há 7 anos, eu sei da importância, eu sei o que é uma gestante precisar, eu sei da emoção e da alegria que a nossa equipe tinha em acolher, né? E sei que tudo é muito passageiro também, né? E que quando a gente trabalha com saúde, a gente está ali para apresentar os nossos serviços. E se existe alguma outra intenção, eu realmente desconheço, não faço parte disso. Eu estou para fazer o trabalho e representar todos que ali estão. E quero pedir, nesse momento, só a sensibilidade, né? De quem tiver suas dúvidas, nos procure, a gente está aberto para esclarecer e que as autoridades competentes vejam a questão da responsabilidade, que eu sei que vão ter, que não vão deixar essas gestantes assim à toa, e pensar, né? Quanto foi importante o São Vicente. O que foi que ele fez? Qual foi o papel do São Vicente em cada gestão que passou durante esses 87 anos? Acho que fica aí a reflexão para eles e para a população. Eu peço, mais uma vez, o meu muito obrigado, porque a população tem nos apoiado com verdade, a gente vê os comentários, né, com respeito, cobrando, e isso é importante, né, porque a população ela tem direito, porque é deles, né, é nosso. A gente paga os nossos impostos, a gente sai de casa, a gente trabalha todo dia com dignidade. Então, assim, o São Vicente é muito grato a toda a população dos 11 municípios e por ter acreditado, porque mesmo diante de qualquer situação, eles sempre estavam lá, buscando saúde e a gente ofertando. Sem dúvida alguma. E eu, inclusive, Paula, me uno a você nesse agradecimento a todos os funcionários, a todos que contribuíram com o Hospital São Vicente de Paula. A gente entende a importância que tem o Hospital São Vicente de Paula, a maternidade funcionando. Volto a dizer, a grande maioria dos palmarinos, ou com certeza você tem alguém na sua família que nasceu no Hospital São Vicente de Paula, a gente entende a importância que tem aquele hospital funcionando, e funcionando como sempre faz, muito bem, atendendo muito bem a toda a população de União dos Palmares e da região. Então, a gente sente muito, eu volto a dizer, Paula, fiquei muito indignado quando passei e vi aquela faixa trazendo o fechamento da maternidade, principalmente quando a gente observa uma população carente, que é a grande maioria aqui no nosso município. E aí, naquele momento, eu questionava para onde iriam as gestantes, a partir daquele momento com a maternidade fechada. Hoje estamos diante de um retrocesso absurdo. Os partos cesáreos sendo realizados na capital. Veja o quanto a gente retrocedeu
Em vez de a gente avançar, em vez das promessas de investimento no São Vicente de Paulo se tornarem realidade, a gente ter um hospital ampliado, investimentos acontecendo, os serviços melhorando cada vez mais gestantes tendo seus filhos aqui em União dos Palmares, com toda a estrutura, com todo o carinho, com todo o respeito que a gente sempre recebe no São Vicente de Paulo, a gente retrocede na nossa história e a mãe que vai ter seu filho, um parto cesáreo, tem que ir hoje para Maceió. Vejam que retrocesso absurdo. E isso, sempre que eu toco nesse assunto, me causa particularmente uma revolta. Para você que conhece um contexto de um parto, uma gestante que está ali em trabalho de parto, que precisa de um atendimento, uma gestante, por exemplo, que tem uma gestação de alto risco, você que conhece esse contexto, você imagina os transtornos de ter que viajar daqui para Maceió, para a maternidade da capital. Isso é um retrocesso muito grande, muito grave. Paulo, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Jornal do BR. É sempre bom a gente ter a sua presença esclarecendo a sociedade palmarina nesse momento preocupante, nesse momento, infelizmente, triste do Hospital São Vicente de Paulo, mas a gente reforça a nossa contribuição, que é levar a informação e estar sempre à disposição do Hospital São Vicente. Eu aproveito para desejar, estamos em período de final de ano, apesar do momento ser triste para o Hospital São Vicente de Paulo, mas eu desejo sucesso a você, a todos que compõem hoje o Hospital São Vicente de Paulo. Torço que essa situação seja revista. Deixo a nossa cobrança ao governador Paulo Dantas, tão bem votado em União dos Palmares, o governador mais votado de União dos Palmares, e aí retribuir, Paulo Dantas, a população com o fechamento da maternidade, a única que atende ao município e à região. Isso é um absurdo. Que o senhor reveja esse seu posicionamento, que os nossos políticos aproveitem e levem até o gabinete do governador essa reclamação, essa cobrança da população palmarina. É tanto puxar saco quando chega o governador para tirar foto e colocar no Instagram. Eu não vi ninguém chegar e publicar um vídeo ao lado do governador fazendo essa cobrança em prol da maternidade. Infelizmente, que o governador Paulo Dantas contribua com a população de União dos Palmares e corresponda aos votos que teve. E um dos pontos é esse, o retorno da maternidade do Hospital São Vicente de Paulo. Paula, muito obrigado. Estamos sempre à sua disposição, de todos do Hospital São Vicente de Paulo. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição para usar, mais uma vez, da lisura e da transparência, que esse é o nosso compromisso com essa região.